Queridos irmãos, queridas irmãs, a nós aqui presentes, mais uma vez, a satisfação de nos encontrarmos no Grupo Espírita Allan Kardec, a um convite que recebemos há alguns meses atrás, a fim de que possamos, nesses pequeninos instantes que aqui estaremos, abordar esta temática tão vigente nos instantes em que a nossa Terra, em sua transição para um mundo melhor, de reabilitação, de regeneração, consigamos compreender quais devem ser, desde já, as nossas responsabilidades assumidas antes da nossa entrada na vilegiatura carnal. Somos espíritas, porque escolhemos essa doutrina libertadora como norte na nossa existência, já que ela se ampara rememorando o Evangelho do nosso Mestre. A todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nesses instantes, como dissemos, aqui aproveitar um cadinho mais do que nos traz a proposta do Espiritismo, essa doutrina codificada pelo incline codificador Allan Kardec, o insigne codificador Allan Kardec, que nos trouxe de forma tão salutar e sui generis um corpo de informações que nos faz ser hoje bem melhores do que ontem e amanhã bem melhores do que hoje. Nós vamos começar relembrando a passagem em que Jesus trouxe uma advertência a nós e Mateus registrou no capítulo 7 do seu Evangelho. Assim falou o Mestre: por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu digo? Com esta afirmação, esta advertência, todos nós desde já começamos a fazer uma reflexão. O que quisera Jesus dizer com isto? Quando nós dizemos em nossas rogativas a mais das vezes, Senhor, Senhor, mas quando somos convidados à prática, à vivência dos seus ensinamentos, das suas alvíceras, nós damos um passo atrás, recuamos ou preferimos ficar no amolamento do caráter, no estacionamento espiritual. Por que isto? Nós todos sabemos que a escolha por Jesus, ela tem um certo tempo, ela é de largo tempo. Mas há um momento em que todos nós devemos absorver essas lições e não mais olhar para trás. Não pode ser uma escolha muito demorada, porque aí perderíamos o princípio da oportunidade. Como também ela não pode obedecer aos impulsos imediatos, porque assemelhar-se-ia ao fogo de palha que escolheríamos e logo depois abandonaríamos. Mas repetimos, há um momento exato para a escolha. E nesses momentos, neste momento, nesta decisão, realmente nós devemos deixar para trás tudo aquilo que nos trazia a ideia ou as atitudes ilusórias da terra e só olharmos para frente. Este momento, todos nós, em algum instante, somos convidados a realizá-lo. Gandhi realizou quando foi jogado para fora do trem. Paulo de Tarso, na entrada de Damasco. Cada um de nós tem a sua entrada de Damasco. Tem um instante em que deve ter essa escolha por Jesus e não ficarmos somente nas teorias, mas principalmente vivenciar a prática do Evangelho para nós espíritas, à luz do Espiritismo, que é uma doutrina espiritualista e, repetimos, libertadora. Nós vamos trazer a conhecimento para aqueles que ainda não conhecem este fato, aqueles que já conhecem pedimos perdão, mas é de muita valia nós relembrarmos um instante em que o nosso preclaro codificador Allan Kardec encontrava-se em seu escritório na cidade de Paris, no ano de 1856. Era um ano antes da codificação espírita, que
que viria em 1857 com a inauguração do Livro dos Espíritos, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857. Estava ele no início da madrugada do ano anterior, 1856, estudando em seu escritório. E uma carta que ele lera lhe chamara bastante atenção. Nesta carta estava a informação do reformador protestante Martinho Lutero, que vivera no século XVI e havia dito nesta carta que conhecera o mundo feliz, o sétimo céu. A carta chocou tamanho o nosso codificador, que depois das suas emoções, lendo-a, deixou-a em seu escritório, reuniu todos os papéis e resolveu deitar-se. Ao adentrar em seu leito, juntamente com sua esposa Amélia Mudet, adentrou no sono físico, como todos nós o fazemos comumente. Aliás, todos nós, durante o sono físico, não diferentemente de Allan Kardec, nos desprendemos do corpo para várias realizações. Uma delas é aquela em que nós ficamos ao lado do corpo, perambulando por casa, algumas vezes pelas próprias ruas do nosso bairro ou da cidade. Alguns outros são convidados a regiões superiores para poderem observar uma palestra a convite do nosso anjo de guarda. Há diálogos salutares em regiões mais diáfanas, menos densas. Outros tantos são convidados ou vão de livre e espontânea vontade a regiões profundas, a cavas obscuras, para lá de duas uma, ou continuarem se chafurdando nas ilusões devido aos vícios que no estado de vigília assim realizam, e junto com aqueles que os vampirizam, encontram-se durante o sono físico nessas regiões profundas, conhecidas no espiritismo como umbrais. Ou então vamos a essas cavas profundas junto com os benfeitores, para que nos aspectos socorristas retiremos espíritos em aflições, ajudando aos benfeitores nesse socorro específico, se e somente se já tivermos condições morais para tanto. Por isso, nos reclama no dia a dia a nossa transformação moral. Allan Kardec, quando desprendeu-se do corpo, neste momento no sono físico, viu-se de frente a um guia espiritual que era responsável também pela codificação do espiritismo, que viria um ano depois, e os preparativos já estavam acontecendo, com várias perguntas que Kardec fazia e eram respondidas por três médiuns principais: Julie e Caroline Boudin e Ruth Celine Jaffé. Ele então, com este guia fora do corpo, emissário do Espírito de verdade, portanto de Jesus, convida Allan Kardec a ir a uma região profunda. Assim ele aquece ao convite. Quando lá chega, ele observa gritos transloucados, risadas misturadas com choros agonizantes, ao ponto de deixá-lo bastante estupefato. Chega ao ponto de Allan Kardec então fazer os seus questionamentos, quando encontra-se naquela região vendo espíritos em aflições inefáveis. Quem são estas criaturas que aqui se encontram? Perguntou Allan Kardec ao guia. Aqui estão os crucificadores de Jesus? Não, nenhum deles, disse o guia de forma solícita. Aqui nós vemos não esses espíritos que crucificaram a Jesus. A exemplo de Hanan, o grande juiz inclemente, que assinou a sentença colocando o mestre imolado no madeiro da infâmia, a pedido do seu próprio genro, Caifás, que levou Jesus à presença de Pôncio Pilatos. Esses sacerdotes, conhecedores inclusive da doutrina do Torá, da lei mosaica, conheciam as realidades do Espírito, mas não realizavam na prática aquilo que conheciam. E o próprio Mestre Jesus
os ajudaram a desembaraçarem-se dos seus tormentos, dando-lhes oportunidades reencarnatórias. Muito bem, Kardec então faz. Aqui só podem estar os imperadores romanos. Estão eles aqui pagando o suplício que impuseram para a humanidade? Também não. Homens como Calígula, Tibério, Nero, Cláudio, Otto, eram espíritos que não conheciam as realidades espirituais. E a maioria dos imperadores romanos, caro irmão, disse o guia Allan Kardec, já não vivem mais no planeta Terra, porque alcançaram a sua remissão psíquica. Alguns outros continuam encarnados, à beira da redenção. Quem são estes então? Perguntou Allan Kardec. São aqueles que perseguiram a Jesus no 1º século e na metade do 2º século, a era cristã do cristianismo primitivo? Também não. Embora fossem homens e mulheres civilizados, aparentemente eram espíritos quase selvagens. E as próprias lides expiatórias eles ajudaram a compreenderem os seus atos ignóbeis. Allan Kardec então começou a pensar nos homens mais sanguinários que a humanidade conhecera na história, para não dizer melhor, na anti-história. Pensou em Átila I, o rei dos hunos, este homem que no ano de 450 invade toda a Gália, a atual França, dominando-a. Viria mais tarde, depois de várias existências, procurar fazer o mesmo feito na personalidade de Adolf Hitler. Pensou no rei dos visigodos, um outro invasor bárbaro, Alarico I, que conseguiu no ano de 410 tomar Roma, invadindo-a. Mais tarde, depois de várias encarnações, veio nascer no estado de Minas Gerais, na sua última redenção, na sua última reencarnação redentora, adquirindo a hanseníase e libertando-se de todos os seus tormentos e seus karmas. Pensou em Gengis Khan, este homem que era o imperador do medo. Para os seus inimigos era temido, mas amado pelos seus compatriotas, porque no século XII conseguiu unir todas as tribos mongóis, unindo-as na Mongólia, unificando-a, amado por seus amigos, temido por seus inimigos, um dos maiores impérios que a Terra teve. Mas, para este feito, mais de 1 milhão de criaturas foram mortas nas conquistas de Gengis Khan com as suas tropas. Antes que pudesse fazer a pergunta ao guia, respondeu-lhe, já afirmando-lhe de chofre: nenhum desses que passa pelos labirintos da sua mente aqui se encontram, disse o guia Allan Kardec. Então me diga, perguntou o codificador, quem são essas criaturas que aqui estão, que esses gemidos cortam o meu coração? Aqui estão, disse o guia, espíritos que foram educados com os imperativos do bem e da verdade. Conheciam os ensinamentos de Jesus, mas fugiram deliberadamente da verdade e do bem, através dos seus próprios livre-arbítrios. Portanto, para esses espíritos que aqui se encontram, uma nova reencarnação é muito mais difícil do que para todos estes que você questionara ou chegar a pensar. A resposta assustou tamanha maneira Allan Kardec que ele volta imediatamente para o corpo e, ao acordar, inspiradamente o guia lhe leva novamente ao escritório e ele faz uma pergunta inspirada pelo guia, que mais tarde seria respondida pelos espíritos, que na segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1861, porque a primeira, como dissemos, aconteceria no ano seguinte, em 1857, seria a pergunta que hoje está exarada
com o número 642, que pedimos licença para parafraseá-la. Assim questiona Allan Kardec, como fez nesse momento que acordara: para assegurar a vida futura e agradar a Deus, basta que o homem não pratique o mal? Responderam os espíritos: não. Mister se faz que o homem pratique todo o bem, no limite de suas forças, porque será responsável por todo o mal que haja sido praticado por não ter havido feito o bem. Ou seja, o mal é a ausência do bem. Quando permanecemos na inação, sem nada fazer, sem criar situações úteis, benignas, salutares na nossa existência, o mal já impera, que é fruto da ignorância. O maior mal da humanidade é a ignorância. Todos nós somos convidados, ainda mais no instante que estamos passando, a vivenciar o bem, a procurá-lo, a procurar sermos úteis a todos os instantes. Porque se nós permanecermos neste acomodismo espiritual, nós estaremos inseridos naquilo que a humanidade conhece como mal. Eis aí a nossa grande responsabilidade. O interessante é que, se nós examinarmos os 2000 anos desde o sacrifício de Jesus na terra e fizermos uma análise, será de forma pesarosa que, desde os esforços que fizeram os grandes heróis do primeiro século e do segundo século, como também aqueles que se entregaram ao circo dos martírios em Roma, para que os leões da Namíbia os devorassem, o grande holocausto cristão, nós vamos observar que, quando dizemos muitas das vezes que a evolução obedece, a evolução espiritual, a uma gradual maturação, é equivocada esta afirmação. Porque o que nós observamos em verdade no nosso dia a dia é uma grande imaturidade da nossa parte, da humanidade, quando vemos atrocidades sendo cometidas, aonde a massificação de cultura nos mostra através da mídia, mesmo a sombra redentora do Evangelho de Jesus. São calamidades, o que há é imaturidade. Então, essa gradual maturação espiritual não está acontecendo no nosso planeta. Urge a nossa transformação. Se examinássemos também o nosso estado perturbador, as nossas atitudes transatas, ou nessa mesma existência de rebeldia, nós viríamos como benignas todas as atitudes que as leis divinas nos impõem para a nossa ascensão moral e espiritual. Deus não cria situações funestas para que possa reeducar os seus filhos transviados. Não é isto que acontece. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos e respondemos a uma lei kármica de ação e reação que faz parte em todos os universos, não somente no planeta que estamos inseridos. E também a nossa ascensão espiritual é algo muito pequenino diante do grande plano sideral. Não é nada a mudança íntima de cada um diante do grande plano da vida maior. Nós vivemos um instante que ainda acreditamos que é o homem que faz a história, mas não é isso verdade. É a história que faz o homem, porque a história é uma realização de Deus. A história não é um fato que aconteceu hoje, daqui a um século outro fato que é melhor do que o anterior, e depois o conseguinte que é melhor do que o antecedera. Não é isso rumo ao infinito a história. Se assim o fosse, depois que Martinho Lutero trouxe as 95 teses em 1517, procurando derrubar o papado e a interpretação equivocada do Evangelho do nosso Mestre, não haveria a noite de São Bartolomeu no ano de 1572, na madrugada do dia 24 para 25 de agosto. Se a história fosse um progresso rumo ao infinito, não haveria depois da noite de São Bartolomeu a Revolução Francesa, em 1789. Se assim fosse a história uma realização do progresso
ao infinito, não aconteceria a Primeira Guerra Mundial, muito menos a Segunda, em 1945. Nós vivemos um cenário de conflito no nosso mundo atualmente. Desde 1998, assistimos os Estados Unidos contra o Iraque, os árabes contra os judeus, os separatistas barcos contra os irlandeses, a Etiópia versus a Eritreia. Observamos a Índia lutando com o Paquistão. Vimos várias guerras civis no Afeganistão, em Angola, na Argélia, em Bangladesh, no Congo, na Iugoslávia, na Libéria, em Nova Guiné, na Namíbia, no Sri Lanka, no Senegal, no Sudão e por aí vai. Se fizermos uma estatística, desde a Primeira Guerra Mundial de 1914, juntamente com a Segunda Guerra Mundial em 1945, são mais de 401 conflitos que a Terra já teve e mais de 187 milhões de mortos. Como pode ser a história, o progresso rumo ao infinito? Não é isto. Essas guerras, esses conflitos, é uma anti-história, ou seja, uma tentativa de subverter as leis divinas feitas por nós, homens. Por isso que não existem contradições no planeta Terra e muito menos no universo. O que há são contraditórios. É aquele velho dizer popular: Deus escreve certo por linhas tortas, que está equivocado. Deus escreve certo por linhas certas, porque não há contradições. Nós é que fazemos as linhas tortas, os contraditórios. Por nossas ações equivocadas, ignorantes, subvertemos ou tentamos subverter as leis divinas de forma inútil. Dói quanto dura, mas nós não conseguimos subverter a história divina. Por isso é ela que faz o homem, porque nós todos estamos inseridos em uma lei harmônica, conforme preconizou o nosso insigne codificador Allan Kardec em 1866. Pedimos licença para parafraseá-lo. Assim diz ele: tudo é uma harmonia na obra da criação, tanto nas pequeninas coisas quanto nas maiores. Tudo está sob os olhos das leis divinas. Desde já, pede Allan Kardec, devemos deixar de lado os caprichos irreconciliáveis com as leis divinas. E se o que está acontecendo na Terra, nessa transformação que ela passa, é porque há uma razão para tanto. Diz ele: Deus, depois que criou as suas leis, não ficou na inação, porque a lei é a expressão do seu pensamento e da sua vontade, e ela é movimento, ela jamais para. E quando convida ele, no final dessa apresentação, dessas suas colocações, nos pede para que todos nós compreendamos que nesta harmonia, todos nós estamos inseridos numa lei através do fenômeno que atualmente chamamos de entropia. O caos é apenas aparente. Tudo por detrás do caos existe um pêndulo que regula esta harmonia. Senão, o universo seria assemelhado a um relógio, mas sem o seu pêndulo que o regula. Nós pedimos licença para usar algumas telas acerca da temática, fazendo uma alusão ao espiritismo, quando o tema é a transição planetária. Desde já, aqui no primeiro slide, nós vamos colocar uma observação aonde o próprio João, o evangelista, anotou o que Jesus escrevera. Nós sabemos que existem 4 evangelhos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. João, um dos evangelistas, anotou o que Jesus dissera: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar,
voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Esta passagem muito conhecida por todos nós, primeiro vem retratar que ele já demonstra que existem vários lugares no nosso universo que são habitados, para não dizer todos, apenas com habitações em planetas que diferem do nosso, de acordo com a evolução de tal ou qual planeta. Mas ele mesmo nos disse: não vos turbe o vosso coração. Ou seja, não adianta nós ficarmos primeiramente preocupados com a vida em outro planeta, porque realmente lá existem muitos espíritos habitando-os. O interessante é que mesmo as pesquisas realizadas desde 1960 pela NASA, até hoje é contraditório se há vida no planeta Marte, embora saibamos que lá existe sim vida. Nós temos que procurar outra vida, conforme ele nos propõe, a vida maior, o mundo maior que encontra-se dentro de cada um de nós. Se nós encontrarmos este mundo, que é o reino dos céus, nós poderemos estar com o Mestre, porque ele se foi, mas nos deixou no seu legado a paz. Eu vos deixo a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá, mas vos deixo a minha paz para que seja uma alegria eterna em vós. Esta paz, esta alegria interna, que nós devemos buscá-la para que possamos, todos nós, encontrar este reino de paz, de felicidade, de plenitude, e estarmos com ele, não no espaço e tempo que Einstein já nos revelara, que é uma coisa só. E o tempo na espiritualidade, em outra dimensão, não existe, é atemporal. Então só podemos falar do mundo íntimo, que é para que nós encontremos o Cristo interno, o Jesus, que para nós é o modelo guia da nossa humanidade. Dentro dessa consideração, podemos ir à outra tela. Assim diz Allan Kardec: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Já é uma visão que nos traz Allan Kardec, de que nós, quando buscamos esse aperfeiçoamento moral, este Cristo interno, depois do nosso desencarne estaremos em regiões superiores, para que possamos, quiçá, acompanhar a Terra nesse processo de regeneração. Do contrário, nós não estaremos mais em condições de voltar a habitar o planeta Terra. Muitos espíritos já estão sendo relegados para outros mundos. São identificados na erraticidade com o número 666, a besta apocalíptica que se encontra no Apocalipse de João, em sua testa ou em suas mãos. Não tem mais oportunidade de reencarnar no planeta Terra esses espíritos, e estão sendo relegados a um mundo, principalmente a um astro que está se aproximando da Terra, e esses espíritos vão para este mundo higienizador. Alguns outros para outros mundos, de acordo com a sua contextura espiritual. Mas esse mundo é o principal para absorver a muitos espíritos, para não dizer 2/3 da humanidade, tanto entre encarnados e desencarnados. Se a população da Terra é de 8 bilhões aproximadamente, e de desencarnados chega ao quádruplo, estamos em torno de 32 bilhões. Tirem 2/3 de 32 bilhões de espíritos, conforme Paulo fala, serão retirados vivos e mortos, estes não mais habitarão a Terra. Sobrará 1/3. E é deste 1/3 que será feita a separação do joio e do trigo que Jesus propõe em sua passagem.
Portanto, cabe-nos reflexões profundas, sem temermos a este momento de transição, mas urge a nossa melhora íntima, porque até mesmo as cavas profundas estão sendo libertadas no nosso planeta Terra, para que possam muitos espíritos que já estão saindo dessas regiões e ficando nas superfícies do planeta, serem eles mais facilmente relegados a outros mundos, mas permanecem conosco através dos processos de vampirização, através da obsessão, nos influenciando, mas está havendo uma limpeza dos umbrais no planeta Terra, nessa transição que estamos fazendo. A África é um exemplo magnânimo sobre isso. Há um trabalho de radiações feito por alguns encarnados, e nós podemos fazê-lo também, para toda a África, o seu continente, porque ali serviu de filtro, porque fora o berço da humanidade até os dias atuais, para o reencarne de muitos espíritos recalcitrantes, que lá se encontram na psicosfera do planeta, influenciando a muitos. Quantos etíopes que morrem de fome, nós vamos observando nos canais televisivos, espíritos esses reencarnando, sendo o fruto daqueles que outrora foram os alemães na Segunda Guerra Mundial, reparando o débito na África. A África sempre foi o filtro que Jesus utilizara para que esses espíritos expurgassem os seus fluidos deletérios. Mas chegou um instante tamanho de evolução na Terra que essa limpeza precisa ser feita. E a África está sendo limpa na sua psicosfera para que a transição do nosso planeta ocorra de forma dentro da economia da vida, numa contabilidade igualitária. Portanto, o nosso comportamento é muito importante para como será a nossa situação depois do desencarne. Estaremos perturbados ou estaremos tranquilos, conscientes dos nossos deveres cumpridos? É uma reflexão que Allan Kardec nos faz. Quanto mais apegados à matéria, não refere-se somente aos nossos bens materiais, mas quanto mais ciúme eu tiver da minha esposa, do meu marido, mais posse pelos meus filhos, que não são meus, são espíritos, mais dificultoso será o meu desprendimento das amarras, das algemas da ignorância que o apego à matéria nos traz. Continuando, na tela 4, continua Allan Kardec. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muitos diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os que, em estes últimos, são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Isto é verdade. Há muitas moradas na casa do Pai. No nosso planeta, no nosso sistema solar, nós temos Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter. Esses 9 planetas, tirando Plutão, que virou um satélite segundo a astronomia, nós temos graduações também de evolução. O mundo mais evoluído do nosso sistema solar é Júpiter. A atmosfera de Júpiter é bem mais diáfana, bem menos densa do que a nossa. Nos narram isso os espíritos. Mozart, o grande compositor que conseguiu nos trazer a ideia do que são notas edificantes, música, é um habitante de Júpiter. Zaratustra, o grande persa que vivera 1000 anos antes do Cristo, é um habitante de Júpiter. Muitos desses espíritos já alcançaram esta redenção que todos nós estamos procurando através do amor. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações, embora num turbilhão de transformação para um mundo melhor. Mundo de provas e expiações significa que o mal ainda predomina sobre o bem. O mundo de regeneração, ele é um mundo que não deixa de haver provas. Ao contrário, existem provas, não mais expiações. A Terra é um mundo de provas e expiações com a letra X. E aí nós vamos conseguindo entender o que é um e o que é outro.
Todos nós aqui encarnados, e a maioria dos desencarnados, somos espíritos debitados. Estamos expiando, reparando erros do passado. Dentro desses testes, dentro dessas expiações, há testes, portanto, estamos em provas também. Mas tem espíritos que vêm à Terra só em provas e não precisam mais reparar nada. Peguem um exemplo de Francisco de Assis, de Gandhi, e tantos espíritos que nada precisavam resgatar na Terra, mas vieram como missionários trazer um cadinho para servir de exemplo para a nossa libertação. Portanto, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A graduação dos mundos está relativamente ligada à sua contextura atmosférica. Como a Terra está em transição, os elementos que constituem a sua atmosfera também ficarão menos densos. Como os mundos mais evoluídos são menos densos. Existem mundos mais primitivos que a Terra, dentro do próprio sistema solar. Não é Marte, que é um mundo mais evoluído do que o nosso planeta, conforme adverte a maioria dos espíritos. Mas existem mundos menos evoluídos que a Terra. O próprio astro intruso que formamos, que passa perto da Terra a cada 6.666 anos, numa dimensão de 3.200 vezes maior do que a aura da Terra. Este planeta é inferior à Terra. E será para lá que a maioria dos espíritos serão relegados que não acompanharem a evolução do nosso planeta. Urge a nossa transformação. Nós gostaríamos de deixar aqui agora uma comunicação feita pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Ele trouxe essa comunicação no dia 19 de abril de 2010, ou seja, um dia depois da comemoração da inauguração do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril, comemorando naquele ano, mais um ano da codificação. E ele nos informa que a regeneração do planeta começou efetivamente, já se chamando ela de regeneradora, a partir do dia anterior, 18 de abril de 2010. Podemos afirmar, sim, que a Terra agora já se encontra em sua regeneração. Ela não é mais esse mundo de provas e expiações. Ela já está sendo regenerada. O processo, obviamente, será relativamente rápido. Até o ano de 2200, a Terra estará por completa regenerada. Muitos espíritos virão inaugurar esta fase final. Voltará à Terra espíritos de outrora, como fizeram parte da humanidade nascente. Platão, Aristóteles, o grande mestre Sócrates voltará ao nosso planeta Terra. E o ciclo será fechado com a volta de Francisco de Assis. Portanto, a regeneração já começou. E Adolfo Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem de advertência, que não precisamos dizer mais nada senão colocar na tela, para que observemo-la e a seguir façamos as nossas considerações finais. Nós vamos colocar aqui, acreditando que os irmãos vão conseguir enxergar. Chama-se Os Novos Tempos.
Estamos em regeneração. Não titubeemos mais. E quando fizermos as nossas rogativas em silêncio íntimo, digamos: Senhor, Senhor. Mas lembremos que Ele nos pedira: por que não fazeis aquilo que eu digo? Aqueles que chegam até mim ouvem a minha voz, disse Jesus, e as realizam, são aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, edificaram-na, vieram as tempestades e as águas de rijo e nada puderam contra ela. Mas mostrar-vos-eis aqueles que chegaram até mim, ouviram a minha voz e não as realizaram. Foram todos aqueles que edificaram as suas casas sob a areia, sem alicerce algum. A estas casas vieram as águas, as tempestades, as procelas a derrubaram. E como foi grande a ruína dessas casas. Portanto, queridos irmãos, um conhecimento sem a ação dignificadora, sem uma realização em insensatez. Construir a casa sob a rocha significa que os alicerces devem estar fincados de forma profunda na convicção, na força interior. A argamassa é o amor, elemento único utilizado pelos espíritos sérios, prudentes e sábios. Edificar a casa sobre a rocha significa ter uma consciência individual de uma contextura rochosa com o granito vivo da verdade, para que possamos assimilar o espírito verdadeiro que somos nós, o eu profundo, o Cristo interno, o eu superior. Devemos ser sim espíritas neste momento de transição planetária. E parafraseando o eminente Eurípides Barçanufo, ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre, suavizando o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade, o abismo da perdição. É sempre ter em Deus crença profunda, consubstanciada, de forma sincera na fé. É guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão. É ser complacente para o inimigo insolente, tendo por único lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Fiquemos em paz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz.